Fiz questão de começar esse vídeo no mesmo slide que a gente parou o vídeo anterior, porque o próximo exercício que nós vamos fazer ele tem esse enunciado aqui. Ó. Consideremos a mesma transformação linear do exercício anterior, sejam as bases A, V1, V2 e V3, e agora B1, 1, 0, 0, 1. Vou voltar ali. Então a transformação é a mesma, ok? A base A ainda é a mesma, V1, V2 e V3, com aquele mesmo V1, V2 e V3. Só que agora a base B não é mais W1, W2. Ele me dá uma base B1, formada pelos vetores 1, 0, 0, 1. Que nome tem essa base B1 aqui? É a base canônica do R2. Perfeito? Novamente a mesma coisa, determinar a matriz de transformação de A para B1 agora. Opa, mas espera lá, vai mudar alguma coisa? Vai. A transformação é a mesma, mas se eu mudei a base, a matriz de transformação da base A para B não serve mais. Agora é da base A para B1. Então vamos lá. Eu já sei isso aqui lá do primeiro exercício, não vou fazer de novo, tá? As transformações de cada um deles. Eu sei que o T de V1 dá 2 e 2, o T de V2 dá 0 e menos 1, o T de V3 dá 1 e menos 2. Só que agora eu preciso achar as componentes deles em relação à base B1, e não mais à base B. Então, vou ter que fazer tudo aquilo de novo, professor? Calma lá, pensa comigo aqui. Ó. Vamos pegar o 2 e 2. Eu tenho que escrever ele em relação a essas bases aqui, a esses vetores da base aqui, 1, 0, 0, 1. Quem vai ser a primeira componente e a segunda componente? Cara, se é a base canônica, o 2, 2 escrito na base canônica é o próprio 2, 2. Ou seja, o A11 e o A21 estão escritos aqui. É o 2, 2. Da mesma maneira, o 0 e menos 1 também vai ter suas componentes escritas ali. 0 e menos 1. E da mesma maneira, 1 e menos 2 vai ser as suas componentes 1 e menos 2. Então é muito mais fácil quando a base de chegada é a canônica. Depois que eu fiz as transformações dos vetores da base inicial, da base A, eles já são vetores, já são as componentes na base B1. E aí eu já tenho as colunas da minha matriz prontinha, né? Primeira coluna 2 e 2, depois 0 e menos 1, terceira 1 e menos 2. Então tá aí a minha matriz de transformação da base A para a base B1. Beleza? Ficou claro isso? Bem tranquilinho? Então, 2 e 2, 0 e menos 1, 1 e menos 2. Mesma letra B que tinha lá. Pega o vetor V, 3 menos 4 e 2 em relação à base canônica de R3 e calcula o T de V agora na base B1, as componentes na base B1, utilizando a matriz encontrada. A gente já viu lá, e eu não vou fazer de novo, que esse V escrito na base A ele tem componentes 3, menos 7 e 6. É a mesma coisa, é o mesmo vetor, é a mesma base A, então são as mesmas componentes. Basta fazer a multiplicação. Então, meu T de V agora na base B1 vai ser a matriz de transformação que eu vi no item A, 2, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, vezes o vetor V escrito na base A, suas componentes. Então, 2 vezes 3, mais 0 vezes menos 7, mais 1 vezes 6, e 2 vezes 3, menos 1 vezes menos 7, menos 2 vezes 6. O meu vetor T de V na base B1 é 12 e 1. Beleza? Então aqui está o vetor T de V na base B1, a imagem de V na base B1. Tranquilo? Exercício 3. Novamente, a mesma transformação linear do exercício anterior, que era do exercício 1. Só que agora, ao invés de trabalhar com a base A, ele passa a trabalhar com as bases canônicas de R3 e R2. Pera lá, mas no exercício anterior, a base B1 já era a base canônica. Então o que vai mudar agora é que a base A passa a ser a base A1, que é a base canônica do R3, e JK. Né? O I é o 100, o J é 010, o K é 001. Beleza? O que eu preciso? Eu preciso lembrar da transformação, né, professor? Faz tempo que eu não vejo ela. Beleza, vamos colocar aqui, ó. T de x, y, z é isso aqui. Quem vai ser o T de I? Bom, 100. Vai ficar 2 e 3. O T de J, 010. Vai ficar menos 1 e 1. E o T de Z, ou T de K, perdão, 001. Vai ficar 1 e menos 2. Então tá aqui as transformações. Beleza? T de I, T de J, T de K.
Se a base B1 é a base canônica, essas já são as componentes deles na base canônica. Então, esses caras já são as colunas da nossa matriz. 2 e 3, menos 1 e 1, 1 e menos 2. Está aí a minha matriz. 2 e 3, menos 1 e 1, 1 e menos 2. Beleza? Então, quando sai da base canônica para a base canônica, é até mais rápido. Porque as transformações deles são rápidas de fazer. Você fez as transformações. E o resultado das transformações já são as componentes na base B1. Então, já está aqui a minha matriz construída. 2 menos 1 e 1, 3, 1 e menos 2. A letra B é a mesma. Só que agora, pensa comigo, ó. V é 3 menos 4 e 2 em relação à base canônica de R3. Então, quem são as componentes de V em relação à base A1? O próprio 3 menos 4 e 2, porque ele é a base canônica. Ok? Então, agora a gente não usa mais o 3 menos 7 e 6, porque agora a base A1 é a base canônica. E aí basta então fazer a multiplicação. A matriz transformação de base que a gente viu anteriormente, 2 menos 1 e 1, 3, 1 e menos 2, vezes o vetor 3 menos 4 e 2 aqui. E aí, então, multiplica a linha vezes coluna, 2 vezes, você vai chegar no vetor T de V na base B1, 12 e 1. Turma, deu a mesma coisa do outro. Acontece, tá bom? Mas aqui a gente viu que quando a gente trabalha com bases canônicas, fica muito mais rápido de trabalhar. E realmente, a grande maioria das vezes a gente vai trabalhar em bases canônicas. E aí uma observação importante. Se A e B são bases canônicas, ao invés de eu ficar escrevendo transformação de A em B, não, vou só pôr assim, ó, matriz de transformação linear. Ok? O T entre colchetes é a matriz de transformação linear. E aí eu entendo que eu estou indo da base canônica do primeiro espaço para a base canônica do segundo espaço, que são completamente diferentes, tá? Podem ser iguais, mas podem ser diferentes. Aqui você vê que uma base canônica era essa daqui, a outra só tinha 2 vetores, né? Mas é canônica, tá bom? E uma segunda observação, no caso de um operador linear, que eu vou do espaço para ele mesmo, é muito comum utilizar a mesma base, mesmo que não seja canônica para os dois, mas uma base igual, A igual a B. Então, nesse caso, a matriz de transformação de A em A, a gente pode escrever só assim, né? Transformação em relação à base A. E se for a base canônica, só assim. Beleza? Vamos lá, vamos fazer mais um exercício aí, ó. Dadas as bases A, 1 e 1, 1 e 0, do R2, e B, 1, 2, 0, 1, 0 menos 1, 1 menos 3 e 3, do R3, determinar a transformação linear cuja matriz é essa. Olha só o que ele fez agora, então, hein? Agora ele me deu a matriz de transformação, ele quer a fórmula que gera essa matriz de transformação, que vem do R2 para o R3. Bom, se ele vem do R2, ele vem de vetores XY. Essa transformação das bases aqui, ó, são as colunas. Perfeito? Transformação da base 1 e 1 na base B é a primeira coluna. Transformação do vetor 1, 0 da base na base B é a segunda coluna. Isso é a propriedade que a gente viu lá atrás. Isso quer dizer que eu posso escrever o meu vetor T de 1, 1 nesse formato. 2 vezes o primeiro vetor da base, a primeira componente era 2, mais uma vez o segundo vetor da base, menos uma vez o terceiro vetor da base. Daqui eu consigo achar o meu vetor, a imagem do 1, 1. 2, 5 e menos 4. Perfeito? Tranquilo isso? Assimilou? Eu cheguei no resultado, na base, a imagem na base canônica, tá bom? Da transformação do vetor 1 em 1, que é o primeiro vetor da base A. Vou fazer a mesma coisa para o segundo vetor da base A. As componentes dele são 0, menos 2 e 3, ou seja, 0 vezes o primeiro vetor, menos 2 vezes o segundo, mais 3 vezes o terceiro. Está aqui. Faz as multiplicações, as somas. Você vai chegar aqui a transformação do 1, 0. Vai dar esse vetor 1, menos 3 e 11, que é, então, a transformação desse nosso vetor 1 e 0, que é o segundo vetor da base, agora a imagem dele na base canônica. Tá ok? E aí, o que eu posso fazer agora?
eu posso buscar escrever o meu vetor xy em função dessa base 1, 1, 1, 0, que é o meu vetor genérico do R2, que são todos os vetores que vão ser utilizados na transformação. Vou achar as componentes α1 e α2 desse meu vetor xy. Então, vou cair num sistema, né? α1 mais α2 é x, α1 mais 0 é y, o α1 é y, tá claro isso para vocês? Substitui o α1 por y, você vai chegar que o α2 é x menos y, tá? Que substitui por y, isola, α2 igual a x menos y. Ou seja, o vetor xy é y vezes o vetor 1, 1, mais x menos y vezes o vetor 1, 0. Tá aqui. Essa é a combinação linear que gera o vetor xy a partir desta base A. Logo, a transformação desse cara vai ser a transformação dessa combinação linear. Então, t de xy é isso aqui. No slide anterior, a gente viu que o t de 1, 1 era 2, 5 e menos 4. E que o t de 1, 0 era 1, menos 3 e 11. Estava no slide anterior. Qualquer coisa, você volta um pouquinho o vídeo aí, você vai ver isso. Se eu substituir esses dois aqui, eu vou ter então a minha fórmula da transformação t de xy. Aqui eu vou multiplicar esses primeiros por y, e aqui eu vou multiplicar por x menos y, certo? Então aqui eu vou ter x menos y mais 2y, aqui eu vou ter menos 3x mais 3y mais 5y, e aqui eu vou ter 11x menos 11y menos 4y. Conclusão, a minha transformação, essa transformação que ele me deu, representada através desta matriz, é x mais y na primeira coordenada, menos 3x mais 8y na segunda coordenada, e 11x menos 15y na terceira coordenada. Correto? Com esse exemplo, a gente fecha esse assunto de matriz de transformação linear. Na lista tem bastante exercício sobre isso. E você precisa praticar para entender. Então eu vou dar uma dica para você. Volta no vídeo, olha o enunciado e tenta resolver sem olhar a resolução. Para ver se você captou bem isso. Todos os exercícios que eu resolvi nos vídeos até agora, refaça eles. Retome esses assuntos, porque são assuntos complexos, muito algébricos, e você vai precisar disso daí, tá ok? Pratique bastante e a gente se vê lá no nosso encontro virtual para tirar as dúvidas. Certo, pessoal? Por hoje é isso.